Meu nome é Maurício. Sou engenheiro aposentado. E escrevo porque não tenho mais ninguém com quem compartilhar o que aconteceu comigo naquela noite em Altos do Ribeiro, uma vila que hoje mal figura nos mapas. Por muito tempo guardei isso como um devaneio, uma falha da mente ou talvez uma consequência dos remédios que tomava na época. Mas o tempo tem um jeito curioso de esfregar a verdade na nossa cara. Depois de ouvir os relatos no seu canal, senti que talvez você pudesse entender, ou no mínimo, registrar. O que vou narrar a seguir aconteceu em 1998, quando fui contratado para vistoriar uma antiga hidrelétrica desativada nos confins do interior gaúcho, uma estrutura abandonada à margem do Rio dos Borges, envolta em vegetação e silêncio. O carro da companhia me deixou a 5 quilômetros do local. O motorista alegou que a estrada de terra além daquele ponto era impraticável. Ele ficou visivelmente desconfortável só de olhar para a mata adiante. Desci, ajustei a mochila nas costas, conferi meu facão de trilha e iniciei a caminhada. A floresta era abafada, como se prendesse a respiração. Nenhum canto de pássaro. Apenas o som dos meus próprios passos esmagando folhas mortas. Levei quase 2 horas para chegar à represa. A estrutura de concreto já mostrava rachaduras, musgo e ferrugem. Mas foi a casa de comando, ao lado da barragem, que mais me chamou a atenção. Ela não estava no projeto original. Pequena, de madeira envelhecida e telhado escuro, parecia mais uma cabana do que um posto técnico. As janelas estavam cobertas por tábuas cruzadas, como se alguém quisesse manter algo dentro ou fora. E ainda assim havia luz. Sim, uma luz amarelada escapava pelas frestas das tábuas, tremeluzente, como de lamparina. Pensei, pode ser algum invasor, caçador ou morador ilegal. Me aproximei com cuidado. O ranger do assoalho sob meus pés pareceu alto demais. Empurrei a porta que se abriu com um chiado de madeira seca. A luz vinha de uma vela sobre uma mesa. Em volta dela, 4 cadeiras, todas vazias. E no chão, um círculo de sal quebrado por pegadas, descalças, grandes, fundas. Algo estava errado. Havia um cheiro no ar. Não era mofo nem madeira apodrecida. Era algo doce e pútrido, como frutas podres e perfume barato. Comecei a recuar, mas ouvi. Alguém estava subindo a escada do porão. Passos lentos, arrastados. E então surgiu. Não era uma pessoa, embora tivesse forma humana. Era magro demais, alto demais, com olhos fundos e pele cinza, como argila ressecada. Mas o pior era a boca. Um rasgo que atravessava o rosto como um corte mal cicatrizado. Não disse uma palavra, apenas me olhou e sorriu. Corri. Não pensei, não hesitei, apenas corri. Mas a floresta havia mudado. As trilhas sumiram. A luz do dia parecia presa no topo das árvores, sem tocar o chão. Eu corria em círculos, e a cada volta passava novamente pela represa, pela cabana, pela vela que ainda queimava, pela criatura parada na porta, me observando como quem espera pacientemente um animal se cansar. Em algum momento caí. Rasguei a perna numa raiz exposta. Desmaiei. Acordei à noite no meio da floresta. A luz da lua filtrava entre as árvores. A dor era lancinante, mas eu conseguia andar. Segui mancando até encontrar a trilha de volta. Não sei quanto tempo levou. Talvez horas, talvez dias. Só lembro que, quando finalmente vi o carro da companhia na estrada, meu relógio marcava 2 dias depois da minha chegada. Mas o motor ainda estava quente e o café no copo do motorista estava morno. Ele jura que não passaram mais que 2 horas. Nunca mais voltei. O projeto foi cancelado. Disseram que houve problemas de licitação, mas eu desconfio que ninguém mais quis se aproximar daquele lugar. Nos anos seguintes, comecei a sonhar com a cabana, com a vela, com o som dos passos no porão. E então, no mês passado, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma foto polaroid. Era a cabana, só que não estava abandonada. A vela ainda queimava, e havia 4 pessoas sentadas à mesa. Na 4ª cadeira estou eu, mas eu nunca estive sentado ali. Nunca. Pelo menos, não que eu lembre. O ar na biblioteca dos livros proibidos era denso, carregado com o cheiro de papel velho, mofo e algo mais, algo indescritível, que parecia impregnar as próprias paredes. Não era um cheiro desagradável, mas perturbador, como o de segredos guardados por tempo demais. As estantes, feitas de madeira escura e polida, se estendiam até o teto, repletas de volumes de todos os tamanhos e formas.
Alguns eram pequenos e discretos, outros tomos gigantescos, encadernados em couro e metal, com fechos enferrujados que pareciam selar mistérios ancestrais. Eu, um estudioso de ocultismo e folclore, havia passado anos buscando por este lugar. As lendas falavam de uma biblioteca secreta, escondida em algum lugar do mundo, onde livros que nunca deveriam ter sido escritos eram guardados. Livros que continham verdades que poderiam enlouquecer a mente humana, rituais esquecidos que poderiam invocar horrores indizíveis e conhecimentos que poderiam rasgar o véu entre os mundos. Muitos consideravam isso apenas um mito, uma história para assustar os incautos. Mas eu sabia que era real. Eu senti isso em meus ossos, em meus sonhos, em cada fibra do meu ser. Minha jornada até a biblioteca foi longa e perigosa. Segui pistas fragmentadas, decifrei enigmas antigos e enfrentei perigos que testaram os limites da minha sanidade. Mas a promessa de conhecimento, por mais sombrio que fosse, me impulsionava. E agora, eu estava ali, diante daquele santuário de sabedoria proibida, sentindo uma mistura de êxtase e terror. A luz que entrava pelas poucas janelas, altas e estreitas, era fraca e difusa, criando um ambiente de penumbra que parecia esconder mais do que revelava. Comecei a explorar as estantes, meus dedos roçando as lombadas dos livros, sentindo a energia que emanava de cada um deles. Alguns pareciam vibrar com um poder latente, outros sussurravam em minha mente, convidando-me a abri-los. Eu sabia que cada livro ali era uma porta para um abismo, e que uma vez aberta, seria impossível fechá-la. Mas a tentação era grande demais para resistir. Eu estava ali para aprender, para entender, para desvendar os mistérios que a humanidade havia tentado enterrar. Escolhi um livro aleatoriamente, um volume de tamanho médio, encadernado em um couro que parecia a pele humana. Não havia título, apenas um símbolo gravado na capa, um olho estilizado com asas de morcego. Abri o livro e as páginas estavam em branco. Frustrado, tentei fechá-lo, mas ele não se movia. De repente, as páginas começaram a se encher de texto, letras que pareciam se contorcer e se formar diante dos meus olhos. Era uma linguagem que eu nunca tinha visto antes, mas que, de alguma forma, eu conseguia entender. O livro falava de uma dimensão paralela, um lugar onde o tempo e o espaço não existiam, e onde entidades cósmicas aguardavam o momento certo para se manifestar em nosso mundo. Ele descrevia rituais antigos, sacrifícios de sangue e mentes, e a forma como a realidade poderia ser dobrada e quebrada. Quanto mais eu lia, mais a minha mente se expandia e mais a minha sanidade se esvaía. Eu sentia a presença dessas entidades, sussurrando em minha mente, convidando-me a me juntar a elas, a me tornar parte de algo maior, algo que transcenderia a compreensão humana. Os dias e as noites se misturavam. Eu não sentia fome, nem sede, apenas a necessidade insaciável de ler, de absorver todo o conhecimento que a biblioteca oferecia. Meus olhos ardiam, minha cabeça latejava, mas eu não conseguia parar. Eu estava imerso em um universo de horrores cósmicos, de verdades que deveriam permanecer ocultas. Eu vi o que não deveria ser visto, ouvi o que não deveria ser ouvido, e senti o que não deveria ser sentido. Eu estava me tornando parte da biblioteca, uma extensão de seus segredos proibidos. Um dia, ou talvez fosse uma noite, eu não sabia mais. Ouvi uma voz. Não era um sussurro, mas uma voz clara e distinta vindo de trás de mim. Você já viu o suficiente. Virei-me bruscamente e ali estava ele, o guardião. Ele era um homem alto, com olhos que pareciam conter a sabedoria de eras. Seu rosto estava marcado pelo tempo e pelo conhecimento, e sua aura, embora calma, era de um poder imenso. Ele não parecia humano, mas algo mais antigo, algo que existia antes do tempo. Você não pode levar o que aprendeu daqui, ele disse, sua voz ressoando pela biblioteca. O conhecimento tem um preço, e o seu já foi pago. Eu tentei argumentar, tentei explicar que eu precisava compartilhar o que havia descoberto, que a humanidade precisava saber. Mas ele apenas balançou a cabeça. A humanidade não está pronta. E talvez nunca esteja. Ele estendeu a mão, e eu senti uma força invisível me puxar para fora da biblioteca, para fora daquele santuário de segredos. Acordei em minha cama, em meu apartamento, o livro proibido em minhas mãos. As páginas estavam em branco novamente, e o símbolo do olho com asas de morcego havia desaparecido. Eu tentei lembrar o que havia lido, mas as palavras se esvaíam como areia entre os dedos. Apenas fragmentos permaneciam, imagens distorcidas, sussurros distantes,
e a sensação de que eu havia vislumbrado algo que não deveria ter visto. Eu tentei encontrar a biblioteca novamente, mas ela havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu vejo o mundo de uma forma diferente, com uma camada de horror cósmico que antes estava oculta. Eu sei que existem coisas além da nossa compreensão, entidades que espreitam nas sombras, esperando o momento certo para se manifestar. E o livro, embora em branco, é um lembrete constante do que eu vi, do que eu senti e do que eu me tornei. Eu sou um guardião agora, não da biblioteca, mas da verdade que ela contém. E eu sei que um dia o livro se abrirá novamente, e eu serei chamado de volta para aquele lugar onde o conhecimento é poder, e o poder é loucura. Meu nome é Helena e sou uma grande admiradora do seu trabalho. Sempre fui fascinada por histórias de mistério e horror, mas nunca imaginei que um dia viveria algo digno de um de seus relatos. O que vou lhe contar aconteceu em uma pequena vila no interior de Minas Gerais, onde minha avó nasceu e viveu durante toda a sua vida. A lenda da maldição de Santa Luzia era conhecida por todos os moradores da vila. Dizia-se que, há muitos anos, uma jovem chamada Luzia foi injustamente acusada de bruxaria pelos aldeões e, em um ato de desespero, lançou uma maldição sobre a vila antes de ser queimada na fogueira. Segundo a lenda, todos os anos, na noite do aniversário de sua morte, Luzia retornava para buscar vingança. Eu nunca acreditei muito em lendas, mas tudo mudou quando minha avó faleceu e herdei sua antiga casa. Decidi passar um tempo lá para cuidar dos trâmites do inventário e organizar algumas coisas. Era uma casa simples, mas tinha um charme rústico que sempre me atraiu. No entanto, ao cair da noite, algo no ar mudava. Havia um frio inexplicável que fazia os cabelos da nuca se arrepiarem e um silêncio sepulcral que parecia engolir todos os sons. Na primeira noite, acordei sobressaltada por um ruído estranho. Era como se alguém estivesse arranhando as paredes do quarto. Assustada, acendi a luz e olhei ao redor. Mas não havia nada. Tentei voltar a dormir, mas o som persistia, então decidi investigar. Segui o som até o porão da casa, um lugar que minha avó sempre me advertiu para evitar. Desci as escadas rangentes com uma lanterna tremendo em minhas mãos. O ar estava pesado e havia um cheiro de mofo que quase me fez desistir, mas algo me impulsionava a continuar. Quando cheguei ao fundo, vi uma figura de mulher, pálida e translúcida, com longos cabelos negros e olhos que pareciam poços sem fundo. Era Luzia. Ela me fitou com um olhar de dor e raiva, e eu senti uma onda de tristeza e desespero que quase me fez cair de joelhos. Com uma voz que parecia vir de todos os lados, ela começou a contar sua história. Luzia tinha sido uma curandeira respeitada na vila, mas a inveja e o medo dos aldeões a transformaram em vítima de uma histeria coletiva. Antes de morrer, ela jurou que aqueles que a traíram pagariam por seus crimes. Desde então, seu espírito vagava, buscando justiça. Senti uma empatia profunda por Luzia, mas também um medo paralisante. Tentei falar, mas minha voz saiu como um sussurro. Ela se aproximou, e foi então que percebi que não estava sozinha. As sombras ao seu redor começaram a se mover, formando rostos distorcidos que pareciam gritar em silêncio. Eram as almas dos aldeões que haviam conspirado contra ela, presos em um tormento eterno. Luzia me implorou para ajudá-la a encontrar paz, para quebrar a maldição que a mantinha presa entre os mundos. Ela me disse que seu corpo, ou o que restava dele, estava enterrado sob a velha árvore no jardim da frente, e que eu deveria dar-lhe um enterro digno. Com lágrimas nos olhos, prometi que faria o que ela pedia. No dia seguinte, assim que o sol nasceu, comecei a cavar ao pé da árvore. O trabalho foi árduo, e por vezes senti como se mãos invisíveis tentassem me deter, mas eu estava determinada a libertá-la. Quando finalmente encontrei os restos mortais, um sentimento de paz inundou o local. Senti que Luzia estava ao meu lado, observando com um olhar de gratidão. Organizei um pequeno funeral com flores e velas, e ao enterrar seus ossos, uma brisa suave acariciou meu rosto, como um último adeus. Desde então nunca mais ouvi os ruídos na casa, e a sensação de opressão desapareceu. A maldição de Santa Luzia finalmente havia sido quebrada. E então, caros viajantes da noite, o que acharam desses relatos? Deixem seu like se gostaram e inscrevam-se no canal para mais histórias arrepiantes. Tenham uma ótima noite e que seus sonhos sejam tranquilos. Ou nem tanto.